Iguaçu Valley. Vocês já estão vendo aí que eu estou muito bem acompanhada nesse estúdio. Estou como o bendito fruto hoje, em meio a 3 rapazes aqui que vão conversar com a gente sobre a biotecnologia no agronegócio, sobre como a renovação e inovação nessa área. Eu vou começar apresentando vocês, então, aqui comigo, Vinícius Merege Pereira, que é diretor institucional da Merege Fert Agricultura Regenerativa. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu sou Vinícius. Queria primeiro agradecer o convite da Iguaçu Valley pelo podcast. Fico muito honrado por estar aqui novamente no Show Rural. São muitos anos de experiência aqui da empresa para a gente contar. Eu quero também apresentar o Thiago Ranzan, que é diretor técnico. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui batendo um papo com vocês. E aqui com a gente também o Alisson Rodrigues Alves, que é conselheiro. Seja bem-vindo. Olá, Jéssica, tudo bem? Alisson, tô por aqui. 15 anos de Show Rural. Também queria agradecer vocês, na persona do Luiz, que nos convidou aí, proporcionou esse momento para a gente trocar uma ideia sobre agricultura regenerativa. Vamos lá. Estamos aqui agora com 31 graus na feira. Tá calor, mas tá um dia maravilhoso para aproveitar toda a parte bonita que tem aqui das flores, os laguinhos, tem lá o mirante para o pessoal passear, tem muitas atrações e tem muitos negócios na mesa, literalmente falando aqui com você agora. Aqui, ó, tá cheio de novidade nessa mesa. Milhões de negócios, Milhões de negócios. Além dos nossos milhões, vocês trouxeram aqui algo para mostrar para mim. O que é isso aqui que tá na mesa? Expliquem. Vamos lá. A gente trouxe aqui um fertilizante que a gente faz, tem uma indústria de fertilizante organomineral. A gente sabe que hoje em dia a gente tem um problema muito grande de alimentar o mundo inteiro. Então nós vamos ter que alimentar o mundo em um número maior de pessoas na mesma área com uma quantidade menor de água. Então a gente faz um fertilizante organomineral buscando isso, buscando o aproveitamento do resíduo, buscando ter alguns benefícios, trazer benefícios para o solo, equilibrar os 3 pilares, físico, químico e biológico, e não só o químico, como os fertilizantes mais conhecidos fazem. Então a gente trouxe aqui uma amostrinha. A gente trouxe aqui um projeto social nosso também, chamado Minha Hortinha. Esse aqui é um projeto que a gente faz iniciação à lavoura de crianças pequenas, leva para creche, leva para ONG. Que legal! Aqui tem uma terra, escolas, tem uma terra tratada, tem uma semente no papel cartão aqui, de uma cooperativa de mulheres que trabalham só fazendo esse papel cartão. Então aqui é uma sementinha de manjericão. Temos outras florzinhas também em alguns outros materiais e dentro tem um pouco de fertilizante. Então a criança vai lá, rasga e planta e tem a sua primeira hortinha. Para quem nunca tinha ouvido falar de agricultura regenerativa, como é que a gente explica isso? A agricultura regenerativa seria nós buscar trazer de volta, né, características do solo, vamos usar um exemplo desse, né? Micro-organismos, por exemplo, micro-organismos que deixaram de existir naquele solo por questões de manejo mal conduzido, e nós conseguir trazer eles de volta. Outro exemplo que a gente pode usar até com o próprio fertilizante aqui da Merege, é que a metade dele, da formulação dele, é a base de resíduos, ou seja, nós poderíamos ter um passivo ambiental que iria para um aterro sanitário e ele está voltando na forma de fertilizante. Então a gente está regenerando um passivo ambiental e trazendo ele na forma de fertilizante. Então essa agricultura regenerativa seria revivificar, né, algum material que possa não estar nas mesmas condições naturais do que ele estava antigamente, né? Seja uma característica de solo, do ponto de vista biológico, ou seja, de recuperar um material que poderia ser um passivo e agora vira um fertilizante. Complementar o Thiago só com uma visão econômica também, porque a gente, além de colocar um valor ambiental dentro desse projeto, é muito importante entender que o reaproveitamento desses resíduos, eles ajudam com que, por exemplo, a região oeste do Paraná, a região centro-oeste, a região norte do Paraná se desenvolva do ponto de vista agropecuário. Por quê? A gente utiliza resíduo da proteína animal, Então, em vez desse resíduo estar sendo colocado em um lugar que às vezes não deveria, ou sendo aproveitado de uma forma não técnica, a Merege Fert consegue trazer esse olhar da agricultura regenerativa, reaproveitar esse resíduo, fazendo com que o homem do campo consiga produzir mais na lavoura, mas também na pecuária. Por que isso? Quando eu vou fazer um licenciamento de um barracão lá para criar aves ou suínos, eu tenho que falar o que eu vou fazer com o resíduo.
E algumas legislações, como a de Santa Catarina, e o Paraná já vem se espelhando nessa legislação, ela coloca um fator de limite crítico da toxicidade desse resíduo. Então você vai poder alojar uma quantidade de animais só a partir da quantidade do resíduo que você consegue tratar. Então aqui está um caminho, não só do ponto de vista de execução do fertilizante, mas de fazer com que uma cadeia inteira cresça. Então, economicamente, pro nosso ecossistema, é muito importante que exista esse tipo de investimento. A gente fala muito aqui, temos falado de inovação com um pilar sustentabilidade muito forte. Não deixa de forma nenhuma de ser isso, né? De a gente olhar para a sustentabilidade. Exato. Um ponto importante que o Alisson falou, né, de Santa Catarina. Santa Catarina não homologa mais suínos. Você não consegue mais ter... não tem mais produção de suínos em Santa Catarina por conta do excesso de dejeto. Então agora o Estado está super preocupado com isso, porque tem grandes indústrias em Santa Catarina com suínos e eles não conseguem crescer. Né? E esse projeto, inclusive o Alisson participou da criação desse projeto lá em Santa Catarina. Ele que é um dos caras que não deixa mais ter suíno lá, a culpa é dele, né? Diretamente dele. É porque eu sou engenheiro mental de formação, eles pegam no meu pé. Meu mestrado é agrícola, mas os engenheiros pegam no meu pé, não liga não. Então, e é uma preocupação que o pessoal tem lá. A gente esses dias estava lá na Aurora, e a Aurora falou que a gente tem um problema muito grande ambiental. E não só a Aurora, toda a agroindústria tem um problema ambiental. Né? Seja... vamos citar aqui na região, todas as cooperativas que fazem uma industrialização têm que cuidar do seu dejeto, elas têm que destinar corretamente. Então, é importante eles olharem para dentro de casa e falar, olha, eu preciso tratar o meu dejeto, como é que eu vou fazer isso? Né? Porque hoje em dia a agroindústria paga para levar embora o dejeto e ela é corresponsável judicialmente em relação a isso. Então ela tem que saber o que está sendo feito com esse dejeto. Então não pode simplesmente a Deus dará, deixar que o cara leve embora o dejeto, pagar para levar embora e não saber para onde ele foi. E o legal da cadeia, assim, Jéssica, que eu acho muito impressionante, é a gente vai produzir o milho. O milho vai produzir ração para a galinha vai lá produzir seu ovo, o ciclo de vida dela lá, e vai produzir esse dejeto. Esse dejeto vem para uma empresa igual a Merege Fert, tem o seu beneficiamento, o seu enriquecimento, que volta para a lavoura de uma maneira sustentável. O Thiago pode até falar melhor do que isso, do ponto de vista de retenção de matéria orgânica, água no solo, todos os benefícios que eu tenho desse orchado, que se retroalimenta e é um processo muito inteligente, né? A natureza faz isso automaticamente. A gente está tentando replicar esse ciclo, que é o ciclo ótimo da natureza. Essa questão do reaproveitamento, o Brasil tem uma dependência muito grande de fertilizantes internacionais, né? Se nós pegar o cloreto de potássio, 93% é importado, né? Vem de fora. Então, a partir do momento que a gente reaproveita os nossos resíduos, a gente está diminuindo a demanda externa também de fertilizantes. E isso fortalece o nosso mercado e sem falar da sustentabilidade também, né? E tudo isso que a gente está falando remete muito à palavra inovação. Como é que surgiu essa ideia aqui? Quem é que pode me explicar? Onde foi que vocês identificaram a oportunidade, né? E desenvolveram Como é que apareceu essa loucura na vida de vocês, né? Então, eu olhei como eu sou diretor da empresa, né? O nome Merege vem da minha família, é o sobrenome de solteira da minha mãe. Então, até o pessoal brinca, o Vinícius não pode fazer nenhum tipo de besteira, né? Senão a mãe dele vai matar ele, né? Oi, mãe. Então, há 3 anos e meio atrás, eu saí do mercado financeiro e fui convidado para tocar essa empresa, né? Para participar desse projeto de agricultura regenerativa. E eu olhei e vi, no mercado que eu tava já não tinha mais para onde crescer, já não tinha mais tanta graça trabalhar lá, os desafios eram muito pequenos, né? Já tinha chegado no topo da carreira. Então, eu vou pegar um negócio totalmente novo. Isso foi concomitante com a pandemia. Então, além disso, da Merege Fert, foram mais 16 projetos que a gente começou a tocar durante a pandemia, né? Então, por isso que hoje em dia a minha cadeira é muito mais institucional do que está no dia a dia da empresa, apesar de estar olhando diariamente, acompanhando diariamente o pessoal. Então, em 2020, em julho de 2020, eu entrei nesse projeto, a gente comprou uma indústria que fazia só a pelletização da cama de frango, né? E a gente falou, o que a gente pode fazer? Porque só a pelletização da cama de frango talvez seja muito pouco, né? O que a gente pode trazer de inovação? Podemos fazer um organomineral, uma tecnologia que talvez no futuro esteja em alta. Vamos arriscar então, né? Vamos brincar um pouquinho, né? Vamos nos divertir no processo.
E aí a gente começou nessa indústria, fui te trazendo pessoas que têm muito mais conhecimento que eu, porque eu não sou do agro, né? Apesar que, além dessa empresa de fertilizante, hoje em dia eu sou produtor rural, eu tive que acelerar, porque como eu sou formado em outra área, eu tive que aprender mais rápido. Como é que você faz para aprender mais rápido? É estando imerso. Então eu comecei a plantar. Eu planto no Cerrado, planto em Goiás. Né? Eu gosto de viajar com o Thiago tem doutorado em solo, a gente tem que ficar brincando que eu estou fazendo aula particular de agronomia. Né? E eu vou estressando o máximo de perguntas possíveis para ele, até eu quero ver o dia que ele não conseguir responder. Aí é o meu momento de formação. Né? Então, nesses últimos 3 anos e meio, foi uma grande experiência para mim tocar uma empresa de fertilizante. Né? Eu sou colono, eu nasci no interior de Santa Catarina, nasci em Videira, a terra da Perdigão, na época, hoje em dia é BRF. Mas eu não tinha muito convívio com a terra naquela época. O meu convívio que eu tinha com o agro naquela época é por causa que um vô meu morava em Londrina e tinha uma área rural. Eu até tenho uma história legal que eu gosto de contar. Eu deveria ter uns 5, 6 anos e eu fui para São Paulo e a gente foi nessas feiras de inovação que tem em São Paulo, mas muito era descascador de batata, esse tipo de coisa que tinha na feira. E eu, meu irmão mais velho, a gente ganhou 2 pintinhos. E a gente tava voltando pro sul, minha mãe não gosta muito de animais. Não, que você vai fazer com esse pintinho? Vai sujar todo o carro, não sei o quê. Botaram os pintinhos no carro, daí meu pai teve a brilhante ideia, vamos deixar na casa do vô, lá em Londrina. Então tá bom, já desceu de São Paulo, passou em Londrina para visitar o vô. Chegou lá e tá, mas como é que nós vamos saber que esse aqui é nosso pintinho? Porque meu vô é chaviário. Meu vô pegou, fez um X vermelho na bunda do pintinho, dos dois, e falou, ó, eu vou botar nesse aviário aqui. Então, quando vocês vierem para cá, o pintinho vai estar aqui. Ah, é criança, né? Mas 5, 6 vezes indo pra Londrina lá, tava sempre lá o pintinho com o X vermelho na bunda. Sempre do mesmo tamanho. Saía correndo dentro do aviário, lá, cadê o pintinho, cadê o pintinho? E aí os dois, eu e meu irmão correndo, de repente achava o primeiro, esse aqui é o meu, pegava, abraçava o pintinho, agora é o teu, você que se vira. Então, esse é o nosso contato com o agro, apesar de ser uma cidade pequena. Muito bem. É legal, é isso falar contexto de inovação, assim, que a gente pode falar dos projetos da empresa. Eu venho acompanhando, a Merege, ela tem uma ligação muito forte com o ecossistema e também com as universidades, né? Dentro da Merege tem um setor específico e tem uma líder na área de inovação e pesquisa e desenvolvimento que fica olhando, né, dando aquele last look ali pro setor para ver o que tem de melhorias, de processos novos. Tem o Tomita também, né, que tá dentro do conselho, fica trazendo também inovações para a gente trazer para o processo produtivo e retroalimentar a cadeia. Eu acho que o Thiago podia falar também do contexto de inovação para o agricultor, né? Porque eu acho que essa visão do organomineral tem ali sua resistência do agricultor e muitas vezes para ele é um processo de inovação. Você podia falar um pouco sobre isso, Thiago? Não, vamos lá. Na verdade, até a Jéssica abordou novidade. O organomineral em si, a tecnologia, ela tem empresas já de mais de 30 anos no mercado. E aí a gente pergunta por que um produto que vem a partir da reciclagem não decola, né? Por que esse produto não está diretamente nas propriedades, em todas? Aí a gente começa a olhar, e foi um dos trabalhos que quando eu cheguei na Merege, eu conheci a Merege pelo show rural, né? Então a gente estava visitando e teve a felicidade, né? Então, teoricamente, né? A gente teve uma aproximação no show rural de 2022, né, Vini? E aí eu cheguei para validar os produtos, né, do ponto de vista técnico, e eu enumerei várias, né, colocações problemáticas de posicionamento do produto. E aí o Vinícius, um dos pontos mais fortes dele foi que, né, ele disse, eu quero fazer o certo, né? Então eu disse, então beleza, então vamos lá. E aí a gente começou a remodelar o posicionamento, e que muitas indústrias de organomineral hoje ainda seguem aquele princípio que eu considero fracassado do ponto de vista de posicionamento. Então a gente reestruturou e colocou nossas pesquisas. E o que é? Mostrar para o produtor rural que o fertilizante organomineral, ele, apesar de ser denominado fertilizante, a abordagem dele não é mais tanto química, como os fertilizantes tradicionais são. A abordagem do fertilizante organomineral é mais no quesito biológico do solo. Então a gente mostra, né, e hoje nós temos como mensurar que o organomineral consegue melhorar características biológicas do solo, que o fertilizante químico tradicional não consegue. Então, a nossa principal posicionamento da Merege é que o produtor entenda que ele tem que usar, sim, o químico, mas também tem que usar o organomineral. Então, assim, uma safra usa um, outra safra usa outro. Por quê? Porque isso vai fazendo com que o sistema vá se ajustando do ponto de vista químico, físico e biológico, que é o pilar da produção via solo, né? Química, física e biologia do solo. E aí, assim, ele vai começar a aumentar os patamares. E os produtores já entenderam
que do ponto de vista de química, eles já atingiram o auge. E eles já estão indo para a área da biotecnologia, né, da biologia, porque eles viram que o pulo do gato para melhorar a produtividade agora é nos aspectos biológicos do solo. Quando a gente fala assim de planos agora para 2024, eu imagino que vocês tenham vindo para a feira realmente fortes com todas as inovações possíveis, mas que tem muitos planos para colocar na mesa aí em 2024, tanto na questão da tecnologia, como na questão de estratégia de negócios mesmo, né? Como abordar esse produtor, então, para de fato ele aderir, né? Vestir a camisa do biotecnológico. O que eu penso assim, Jéssica? A região oeste é um canhão, a agricultura aqui é muito forte. Show Rural Copavel demonstra isso. Para mim é maior. Vou na AgriShow sempre e eu digo, Show Rural é maior. Por quê? Eu trabalhei 15 anos no Parque Tecnológico de Itaipu, né? A gente, durante 15 anos, veio aqui e viu o Show Rural crescer. Eu particularmente vi a Imóvel nascer aqui dentro, vi várias empresas como a Stack, que trabalha aqui hoje, nascer aqui dentro. Então, assim, é um ambiente vivo e rico e que traz inovação e demonstra para o homem do campo como isso acontece. Então a Merege está aqui dentro já há 2 anos, é uma demonstração, ela está lá em São Tomé, mas é uma demonstração que esse ambiente aqui é um ambiente inovador, né? Aí a gente tem aqui os parceiros, Skilabs, Iguaçu Valley, a Imóvel Agro. Então, assim, a gente entende que várias empresas do Brasil vêm para cá para entender o que é inovação, o que é tecnologia, como isso vai se envolver, mas o que é legal nesse processo da Merege é como isso vai impactar o homem do campo, o processo final, né? Então, o olhar que o Thiago trouxe aqui, como é que eu vou aumentar aqui, via adubação, a minha matéria orgânica do solo? Como é que eu vou aumentar essa visão biológica, né? Como é que eu vou proporcionar isso? Então, assim, só desse podcast aqui, acho que é muito legal, que é um ambiente da gente estar discutindo e que chegue essa ideia para o homem do campo para que ele possa perceber que esse é o caminho, a inovação é o caminho, a tecnologia é o caminho. Você, Vinícius, quer me complementar aí, essa visão? A gente está bem focado nessa questão de tecnologia. A gente deve estar com mais de 20 campos experimentais com pessoas conceituadas, né, com pesquisadores conceituados ao longo do Brasil. A gente começou fazendo esse trabalho na região sul e hoje em dia a gente já está muito focado na região centro-oeste, né, que é onde estão as maiores culturas. Então, a gente buscou quem são os consultores que são os mais adeptos de inovação, tecnologia, que tem o próprio campo experimental, que gosta de pegar e trazer gente para conhecer, para ver o que está acontecendo, porque diariamente alguém está inovando, alguém está criando. Quando qualquer inovação chega no mercado e ela está lá passando do MVP, a partir desse momento essa inovação já está ultrapassada, porque já tem alguém fazendo uma versão 2.0, uma 3.0, então é muito rápido. Tudo que a gente está vendo agora é o mundo líquido, né? Como dizia o autor. E dentro do fertilizante, a gente saiu do que o pessoal gosta de chamar de canela seca, que é o tradicionalzinho, que é o que todo mundo faz. Não, a gente coloca alga marinha, a gente trabalha com macronutrientes secundários, com micronutrientes, então a gente vai muito mais além do que a concorrência. A gente tem um trabalho impecável no que tange a qualidade do produto, né? O nosso responsável industrial pela qualidade do produto é o seu Fernando. Ele é um engenheiro mecânico que tem quase 50 anos de granulação de fertilizante químico, com uma história de Iara, Maná, Trevo, Bung, Ipiranga, Oceana. Ele é um monstro de granulação e quando chegou para peletizar, ele não sabia nada. Então como é que ele foi fazer? Ele pegou matriz por matriz, entendeu todos os cálculos para ver como é que ia fazer o fertilizante com uma qualidade superior, né? Ele até batizou o fertilizante tem que ser a rota 66. Dureza acima de 6 e umidade abaixo de 6. Então é uma pessoa muito importante para nós, a gente chama ele de vovô Fernando, né? É espetacular. Um gênio, assim, espetacular. E ele fala bem baixinho, vem no teu ouvidinho, de repente, e você tá 3 horas conversando com o velho. Sensacional. E assim, eu acho que a visão do local que você falou de inteligência de mercado, né? É muito interessante, assim, por exemplo, a gente estava fazendo um business plan olhando para o potencial do território, né? Então a gente estava olhando ali de Tapejara, várias regiões, e, por exemplo, existem soluções aqui dentro hoje. A gente está dentro do Show Rural Digital, né? É o local onde a gente está. Acho que esse local aqui é o 2º ano dele, né? Do Show Rural Digital. Mas nesse local é o 2º ano. Esse local é o 2º ano.
mas o show rural digital já tem há 4 anos. Só que ele era lá do outro lado, né? Para quem nunca veio no show rural, a gente está num barracão onde se congrega várias tecnologias. Aqui tem um local que tem várias startups e tal, por isso que eu tô me colocando. Então, é muito legal, porque aqui a gente consegue trazer, andar 20 metros e ver diversas soluções que a Merege pode consumir ou que complementam o portfólio da Merege, que o Thiago podia falar um pouco da Fertile para ver como é que as coisas se conectam, né? Como cada projeto que tem aqui dentro. O Thiago, por exemplo, tinha uma startup aqui no Bioparque, que é um grande parceiro do Iguaçu Valley, né? Acho que o Bioparque e o PTI são os 2 principais parques tecnológicos da região que congregam startups. E aqui, essas startups vão nascendo, tem UniOeste, o TFPR, então lá no TRL1 vai formando gente, vai vindo para os parques tecnológicos, desenvolvendo ideias de negócio, startup, e esse mundo dos negócios também começa a pegar esses problemas que estão no dia a dia do homem do campo e ser resolvidos com tecnologia. Não, eu acho que essa questão da inovação eu gosto bastante, né? Atua frente à Merege mais do ponto de vista técnico, mas sempre buscando inovar. Então, eu conheci a Merege aqui no Show Rural, trazendo a startup, né, o Fertile, que é um aplicativo digital, onde que a gente visa organizar eu preciso das informações dos produtores para eu conseguir recomendar o melhor produto. E se eu tiver o histórico da propriedade, que é o que o Fertile faz, manter o histórico, melhor ainda, eu consigo ser mais assertivo do ponto de vista de posicionamento do produto. Então a gente meio que casa as duas empresas, né, a Merege e o Fertile, do ponto de vista de prestar um atendimento técnico para o produtor e saber se está dando certo, se está dando errado, o que está acontecendo que está dando certo, o que está acontecendo se o produto não performou, né, para nós entregarmos do ponto de vista técnico os melhores resultados. E aí o que a gente observa, o pessoal chama de Customer Success, né? A gente percebe que esse atendimento diferenciado, de estar junto com o produtor, a venda para o produtor é muito relacional, né? O produtor quer ter confiança e não apenas vender. Então a gente quer pregar, a gente sabe que um produto, por empresas terem feito algo errado no passado, a gente tem essa dificuldade. Então a gente está querendo mostrar, se o produtor não acredita, vamos fazer um teste, a gente acompanha, mostra. E assim, eu posso falar de mim, os casos dos produtores que eu atendi entre Goiás, Rio Grande do Sul, aqui no Paraná, todos ainda continuam comprando e aumentaram as vendas. Então significa o quê? A gente está conseguindo mostrar o caminho, né, do produto. E aí a gente precisa que os outros também abram as portas para conhecer o organomineral, né, bem posicionado. Isso que você falou das informações, né? Muitas pessoas que passaram por aqui falando de inovação têm compartilhado que ter dados para mostrar para o produtor que está muito mais ligado, as empresas do agronegócio muito mais ligadas em serem assertivas a partir de mais informação de qualidade, né? Até puxando aí para imóvel, agro que vocês conhecem, é muito isso, né? Hoje a gente não toma mais decisão no escuro. Hoje a gente tem total ciência do para onde vai o negócio de forma mais assertiva. Por isso que a empresa tem funcionado, não é verdade? Gosto de usar a frase: contra dados não há argumentos, né? Tem uma máxima também, quando a gente fala agricultura regenerativa, nos faz numa safra. Não. Não é um processo que estalou o dedo acontece. Tem que ter uma continuidade, é um processo, né? Então, essa visão de acompanhar o acompanhamento do agricultor, esse processo, porque hoje a Merege não tem vendedor, ela tem consultor, assistente. É uma pessoa que está lá junto do agricultor, fazendo ali essa parte de monitoramento, levantamento e proposição. Eu acho que é um modelo um pouco diferenciado, né, Vi? Mas não adianta ter só o relacionamento, você tem que resolver o problema. Exato, até eu brinco bastante, né, que acho que do nosso time inteiro deve ser o mais cara de pau, né? Então, quando a gente vai visitar algum cliente, eu já falo pro cliente que eu vou dormir na casa dele e não quero nem saber, né? Então, eu criando o máximo de amizade. Então, o cara, ele sempre vai lembrar de todo o carinho que a gente levou pra ele, sempre leva presente, faz churrasco, convida para fazer algum evento, né? Os nossos parceiros comerciais, eu que vou nos encerramentos de final de ano, né? Vou lá fazer a Via Sacra em dezembro, eu sei que vou passar em cada um dos nossos parceiros. A gente cresceu muito ano passado, apesar de ser uma empresa pequena, a gente cresceu 160% no ano passado. O planejamento para esse ano é crescer. Eu vou colocar um número razoável ali, não vou falar o que a gente está pensando, eu vou deixar mais para baixo, porque
é importante. Mas a gente quer crescer pelo menos 500% esse ano, né? Para a empresa que é pequena é plausível isso, né? Mas a gente quer se colocar e ser conhecido pelo posicionamento e pela seriedade do nosso produto. Então, e é com base nisso que semana passada a gente pegou e fez o lançamento de um produto novo junto à Federação das Cooperativas de Santa Catarina, a FECOAGRO. Eles acreditaram no nosso produto, eles sabem da importância da agricultura regenerativa e eles estão fazendo um lançamento. Começou semana passada, vai ter mais algumas semanas de lançamento de um produto específico para HF, né? Hortifruti. O pessoal do HF investe mais, tem um retorno maior se você for considerar as grandes culturas. Então ele coloca mais dinheiro lá, ele busca mais tecnologia. E a gente já fez um produto colocando alga marinha dentro do produto e colocando 0,2% de boro. Quando a gente fala em 0,2% de boro e vai comparar com um fertilizante químico tradicional, que vai trazer 0,0 alguma coisa, é muita diferença. É muita diferença. Então, nesse posicionamento que a FECOAGRO vai ser responsável por grande parte do nosso crescimento nesse ano. A gente está bem animado com o lançamento que aconteceu semana passada, foi um baita de um evento. Eles são muito ativos na questão de televisão e de rádio, eles anunciam mais de 70 rádios em Santa Catarina, eu não tenho ideia de quantas televisões são, e vamos ter novos lançamentos ainda esse mês, mais 2 lançamentos esse mês, e mais um terceiro, vai ser o 4º lançamento que vai ser em março, com eles também, né? Aqui no Paraná a gente é muito mais focado em revenda, a gente está buscando nosso espaço junto às cooperativas. Onde tem Merege, se eu fosse procurar hoje algum lugar? Hoje a gente tem aqui em Cascavel, na Plantar, né, a parceria Plantar. A gente começou uma parceria com eles no segundo semestre de 2023. Tem mais algumas empresas no interior. A gente está ainda aqui no Paraná, na Plantagro. Estamos que faz Paraná e São Paulo. Estamos na Videla Machado, lá no Noroeste. Na região da fábrica também estamos em alguma revenda, AgroInfinity. Estamos também no Goiás, estamos subindo para o Cerrado, com parceria com a Núcleo Agrícola. Então a gente está buscando nosso espaço ao sol, né? E o nosso objetivo é trazer seriedade para um mercado específico que a gente entende que não tinha. Comentar ali da FECOAGRO, que o Vini falou, a FECOAGRO, que é a Federação das Cooperativas de Santa Catarina, hoje é a maior fornecedora de fertilizantes de Santa Catarina. Então, assim, a representatividade dela, assumir essa cadeira com uma categoria de fertilizante organo-mineral no portfólio dela, é um salto gigantesco, né, para a tecnologia. Da mesma maneira, né, que o Grupo Amage, do Mato Grosso, que todo mundo do agro conhece, acho que junto com a Copercitro, se não me engano, também vão formar uma fábrica de fertilizantes organominerais, ou seja, grandes players ali do agro estão olhando para essa e enxergando, opa, faz sentido sim a gente ter, né, no nosso portfólio a categoria do fertilizante organomineral. Então essa entrada da FECOAGRO, o Grupo Amage, várias outras gigantes do agro, elas vão começar a olhar para esse lado, né? A organomineral no portfólio dela no Cerrado. A gente pode citar também a ADM, que a gente vê algumas notícias na internet. A própria Ara já começou com organomineral líquido fora do Brasil e recentemente comprou na Itália uma planta de orgânico, né? Então tem vários players que estão se mexendo. E a nossa empresa é pequenininha, então quando eu vejo no meu LinkedIn que tem uma grande empresa me cutucando lá, o pessoal da diretoria me adicionando, a gente fica feliz que a gente está indo no caminho certo. E a gente... É interessante, assim, para você ver, Jéssica, trazendo um contexto de cenário, assim. A gente tem 2 guerras quentes acontecendo no mundo, uma pressão gigantesca nas jazidas, né? Então você tem ali a Ásia, que tem as jazidas aí para a exploração do mineral. O Brasil é uma potência agrícola que depende de algo que está sendo extraído lá na Rússia, com uma produção de proteína animal gigantesca, com esse substrato riquíssimo, que é a proteína residual animal, que pode gerar ali, desde o começo da cadeia, biogás, energia elétrica, biometano e o substrato, que é o biofertilizante, que aí a Merege vai pegar e colocar toda essa inteligência e gerar o organomineral. Então, assim, acho que é uma visão de inovação das empresas de se juntar e aproveitar isso que era um problema, que esse cara tinha que pagar para destinar esse resíduo, e utilizar como oportunidade, né? E diminuir a sua dependência desses países que podem cortar da noite para o dia o nosso fornecimento
de um material que é necessário. Então, assim, trazer um ambiente... Eu acho isso maravilhoso, que o agro ele tem seus problemas e se organiza a inovação para resolver os seus problemas. É sensacional. Interessante que vocês trazem, né? Que é processual essa mudança, esses passos, é passo a passo, que até nas entrevistas que passam por aqui, muito se comenta, principalmente para quem é da área técnica, que a gente fez errado por muito tempo com o nosso solo, a gente judiou dele por muito tempo, e trazer essa visão não vai ser do dia para a noite, mas na época que nós estamos, que a gente tem acesso à informação, tem um canal como esse aqui para a gente informar as pessoas, que seja mais rápido, né? Que a gente possa acelerar. Exatamente, a gente até aborda às vezes alguns exemplos para o produtor. Nós falamos 30 anos atrás, vocês revolviam o solo, né? O plantio convencional que a gente fala que é passar a grade. Hoje eles sabem que dependendo, né, o manejo que eles adotam, soja, vamos dizer assim, é totalmente errado eles fazer o uso da grade, né? Do ponto de vista de qualidade do solo. Então, assim, eles erraram no passado e agora mudaram. Então, quando a gente fala do organomineral, né, eu não acredito, não, isso daí não funciona. Então, calma. Mais cedo ou mais tarde você vai entender, né, e vai, opa, eu preciso usar, eu preciso incluir no meu manejo a tecnologia. Interromper, eu gosto muito quando você dá aquele exemplo, o pessoal tá no solo, começa a se bolear no soco. Esse é maravilhoso essa história. Conta rapidinho pra gente aí. Eu acho maravilhoso esse exemplo. É um exemplo bem fácil que todo mundo consegue entender o benefício. Não, a gente, como a gente trabalha com atividade biológica, eu vou falar até porque eu tive o aval de um microbiologista. Nós estávamos conversando antes de vir para cá e eu brinquei com ele, ele disse, não... De fato, tá o benefício certo, faz sentido. É o benefício então, do Meredfert, né? A gente estava falando como que o organomineral, vou usar o exemplo do nematóide, né? O nematóide é uma das pragas que vem dificultando muito o plantio no Mato Grosso, principalmente. E é um micro-organismo, tipo uma minhoquinha minúscula que fica no solo. E aí o que aconteceu? O nematóide ele foi se fortalecendo. Por quê? Porque pelos manejos que o produtor adotou, vai ficando mais forte. E os micro-organismos do bem, vamos dizer assim, vão se perdendo. E o nematóide vai ficando mais forte, ele vai dizer, vou comer o quê? Vou comer soja agora. E aí ele começa a acabar com a produção. Quando a gente coloca o organomineral ele vem com uma carga de micro-organismos natural do próprio composto orgânico. E ainda assim é fonte de alimento para os micro-organismos do solo. Então eu brinco, o nematóide está sozinho na parada. Mas aí chega uma pancada de micro-organismos junto lá. E eu brinco, é a mesma coisa que nós se fechar numa sala, tem um cara lá que é o bambambam, o fortão. Aí a gente fecha ele numa sala no escuro, e aí agora tem 10 lá dentro. E aí vamos ver quem que vai sair. É a mesma coisa isso. Os micro-organismos funcionam dessa maneira. Tem um lá bom, mas se chega a 10 dos outros, eles dizem, meu amigo, fica no teu lugar aí, senão nós te espancamos. E isso que eu acho legal na Mered, assim, de diferencial, porque além disso, o pessoal ainda pensa, vamos incluir um percentual de boro, vamos colocar uma alga marinha. O que mais que tem dentro da necessidade do homem do campo, a sua condição atual do solo, o tipo de produção que ele quer, não para hoje, mas por um longo prazo, e como é que eu vou aumentar essa produtividade? E aí, olhando para esse processo, a gente vem para o hoje e fala, vamos produzir esse tipo de organomineral. Então, acho que esse contexto de olhar a problemática do homem do campo e trazer ela a valor presente, dizemos assim, para fazer o melhor produto, para mim é o grande diferencial da empresa, né? Ponto, né? A gente não pode colocar todas as novidades de uma vez, porque o mundo não está pronto para isso ainda, né? Então, já posso entregar lá a solução para o mundo? Não. Tem todo um passo a passo, baby steps, para o homem do campo ir praticando e trazendo essas inovações para a área dele. Né? E é cultural. Você pega, por exemplo, a gente estava numa revenda grande aqui do Paraná, simplesmente eles falaram para nós, Vini, eu não consigo pegar e vender pelletizado aqui. Depois, por quê? Não, eu trago granulado lá do Rio Grande do Sul, no contrafluxo, gastando mais com questão de frete. Eu falei, por que você faz essa bobeira? Cara, o produtor rural está acostumado com a bolinha. A bolinha, ele gosta da bolinha. O vô dele usava bolinha, o bisavô dele usava bolinha, ele usa bolinha. Então tem que desmistificar essa questão da bolinha. A gente leva para a feira um protótipo que a gente mesmo montou. Inclusive fizemos esse protótipo para dar para alguns parceiros de negócio nosso, onde durante toda a feira fica caindo fertilizante.
né? Em 2022, a gente estava na feira em Cruz Alta, na Fenatrigo, e lá no estande do Vence Tudo tinha vários distribuidores de fertilizante numa mesma máquina, e ficou o tempo inteiro caindo nosso fertilizante na máquina, provando que independente de qual seja o sistema, vai cair. Vai cair. A gente só tem um ponto de atenção numa máquina da Momentum, né? O sistema da Momentum, que a gente sabe que o pellet tem que ser um pouquinho mais curto. E a gente pede, é Momentum? É. Então tá bom, me dá um pouquinho mais de tempo que eu vou passar em mais malhas, eu vou fazer um trabalho um pouquinho mais criterioso na qualidade. Né? Inclusive ó, a FAG, que é aqui de Cascavel, que a gente já participou de alguns eventos com eles. Eu tava brincando ali com as meninas agora, tem até o touro mecânico, né? Eu tava vindo pra cá, o Alisson me perguntou onde é que você tá. Cara, tô brincando no touro mecânico, ele achou que era uma piada, de repente... Eu pensei em touro mecânico, ele veio de helicóptero, eu falei, ó, o helicóptero deve estar subindo e descendo, daqui a pouco ele manda um vídeo do touro mecânico. Era isso É mesmo. literalmente o touro mecânico. Da FAG. E a FAG usa essa máquina. Ela usa Momentum, então a gente mandou esse produto pra eles e eu perguntei pro Velmoto depois, Velmoto, é esse? Cara, caiu certinho, a produtividade foi igual a do químico, isso que a gente reduziu a quantidade de fertilizante químico dentro do nosso fertilizante. E outra, qual que é o benefício que a gente trouxe? Qual que é o benefício da BioAS, que é uma nova análise que o pessoal tem feito no solo, né? Que vai te dar um arilsulfatase, vai te dar fosfatase, vai te dar a beta-glucosidade do solo, né? Esses indicadores. E isso é o grande ganho que a gente traz. A gente traz o ganho biológico, a gente traz o ganho físico. A gente não fica restrito à parte química. Uma ideia, assim, por exemplo, a gente tem a Imóvel, né? Quando a gente fala, bom, onde está esse produtor? Onde está esse produtor que, por exemplo, acho que a gente é estratificado lá? Onde estão os agricultores que têm de 25 a 60 hectares? Né? Onde estão, por exemplo, a Merege quer crescer, né? Vamos criar uma fábrica nova. Onde a gente vai colocar? Onde tem mais substrato. Onde está esse substrato? Né? Então a gente poderia se sentar ali com uma Imóvel, com uma Stack que trabalha com avicultura, com uma Imóvel que trabalha com inteligência de mercado e falar, olha, esses ambientes aqui são os melhores ambientes para a gente se instalar, para a gente expandir, para a gente buscar, para a gente fornecer. Meu mestrado foi nessa linha. É isso que eu ia falar, nem precisa consultar eles, o mestrado foi isso aí, não, rapaz. Eu falo com um pouquinho de propriedade, porque o meu mestrado foi levantar o potencial que o oeste do Paraná tem, os 54 municípios do oeste, né? Na verdade, o oeste não tem 54 municípios, gente, mas antigamente a gente tinha um programa que é chamado Oeste em Desenvolvimento, que congregava 54 municípios, né? Mundo Novo, do Mato Grosso do Sul, fazia parte, por exemplo. Então a gente trazia esse olhar e eu consegui levantar aí o potencial que a gente tinha de produção de biofertilizante, de aves e suínos, a produção que a gente tinha de grãos e como a gente poderia otimizar essa produção do ponto de vista ambiental, que é o quê? Fazendo a destinação correta dos resíduos. Enquanto mais eu destinar corretamente o resíduo, mais animal eu vou poder alocar. Entendeu? Então, esse olhar da visão do desenvolvimento tecnológico que nasce ali na cadeira da União Oeste, vem para uma empresa competente como a Imóvel e cresce e manda diretamente para o Brasil inteiro informações, eu acho isso incrível, assim, sabe? E o Oeste me encanta por causa disso. Aqui nós estamos no palco da inovação, né? Você bem disse, estamos no Show Rural Digital e eu não poderia encerrar de outra forma a não ser vocês comentando como tem sido apresentar isso aqui no Show Rural, que impacto vocês têm percebido desse ano, especialmente da curiosidade do produtor que chega lá e quer saber mais sobre o que vocês estão trazendo, para a gente finalizar. Eu acho que o Show Rural, né? Eu acho que não só para a região de Cascavel, mas para o sul do Brasil inteiro, se não para o Brasil, é uma vitrine, né? Uma vitrine tecnológica. Eu acho que tem muitas empresas que vêm trazer inovação, fazem seus lançamentos de produtos aqui no Show Rural. Então, para o produtor que está interessado em estar por dentro do que está acontecendo no mercado, eu acho que é fundamental ele vir e conhecer, né? Quem não conhece está perdendo a oportunidade de estar a par, que tem, eu acho que, de mais tecnológico hoje dentro do agro. Alisson, e aí? Você vai fazer o convite aí para a galera ir até vocês? Pois é, eu acho que o Vinícius faz convite melhor, porque ele é o diretor institucional, né? Eu, como conselheiro, só tô aqui apoiando, dando uma ideia, acho que ele é a pessoa melhor para fazer isso. Mas, assim, sinto muito orgulho do Show Rural, sinto muito orgulho de fazer parte desse ambiente. Queria agradecer você de novo, Jéssica, e o Luiz, novamente, que organizou pra gente estar aqui.
eu falo com muita paixão, porque aqui é o local que você vem, compra uma semente de rosa e compra uma colheitadeira. Você compra um fertilizante organomineral igual o da Merege e você pode sair daqui com um barracão de aves encomendado com todo o maquinário, né? Com o mais moderno possível. Então, assim, esse ambiente eu gosto muito. Pena que tá acabando, mas a gente já vem aí convidando o pessoal para conhecer o oeste do Paraná, conhecer as empresas e conhecer Iguaçu Valley, que é um movimento de inovação incrível. Inclusive, acho que no ano passado foi premiado como um dos melhores ambientes de inovação do país, né? Então, assim, a gente tem esse diferencial de poder alavancar negócios, desenvolver a partir dos problemas do homem do campo. Fica aí a visão do pessoal vir conhecer o Iguaçu Valley e vir conhecer o Show Rural. Vinícius. Queria agradecer então, né, principalmente vocês, Jéssica, o time que não aparece ali, todo o back, né? Então, aguinha gelada. Estamos jogando paciência ali, ninguém me engana, não. Queria agradecer o Dilvo Groli, queria agradecer o seu Rogério também, que organiza tudo aqui, o time todo do Show Rural, né? Todas as conversas que eu tive com todo o time do Show Rural sempre foi muito legal, né? Eu tive com o Rogério várias vezes apresentando nosso produto para eles. Quase que saiu um casamento há um tempo atrás, aí o Rogério falou, mas a gente gosta tanto de terceirizar, eu acho que nós vamos terceirizar isso aqui também. Depois, não tem problema, Rogério, dei várias dicas para eles, porque eu tô aqui para ensinar. O que o pessoal aprendeu em 30 anos, eu vou aprender em 5, eu vou ensinar em 2. Então eu dei várias dicas pro Rogério, ele falou, cara, no futuro a gente volta pra ter negócio junto e tal. Eu tô aqui para ajudar vocês, né? Eu quero que o Brasil cresça, eu quero que o Brasil seja uma potência, eu acredito que o agro tem muito para evoluir ainda, tá? Muito, 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 muito mesmo. E estamos aí, né? Nas nossas redes sociais, Merege Fert, tá? Minha mãe vai ficar bem orgulhosa se vocês seguirem lá a nossa empresa. Tá? Como que é o nome da tua mãe? Marlene Merege. Dona Marlene, um abraço pra senhora. Você tá famosa, Dona Marlene. A gente tem outro projeto dentro do Family Office, lá que é um bairro que a gente vai fazer em Barra Velha, que são 8.000 moradias, né? E o nome do bairro é o nome da minha mãe. Ela acha até agora que é brincadeira, já tá na documentação lá. Tá super famosa ela. Tem que mandar um abraço pra todo mundo da Merege, cara. Isso aí, Jéssica, Fernando, o Cuco, o Rafael, o João. Não sei se o João tá assistindo aí, pô, o João, gente boa demais. O Carlos vem ajudando a gente, todo mundo que tá lá. Um abraço, pessoal. Todo o time, né? Todo o time também da produção, que no final do ano passado deram o suor, deram o sangue pra gente conseguir entregar o melhor fertilizante. Né? No final do ano eu cheguei, rapaziada, último gás, pensa no povo que é chato por questão da qualidade. Pensa no povo todo chato. Todo mundo olhando, pra não sair nada fora ninguém mijar fora do vaso. Literalmente é isso. Eu aposto que a Jéssica, a nossa Jéssica, já tá preocupada com os cortes lá. Já, alguém pode fazer o corte aqui. Jéssica, se coloca aí. Vamos lá, todo mundo aí pra bater uma foto. A Jéssica é do marketing, ela é sensacional. As Jéssicas geralmente vão pra comunicação. Elas são sensacionais, e ela pode fala falar. mais que a da cobra também, né? Tá no lugar certinho. Eu tenho um presente de agradecimento por vocês terem vindo sim, aqui. hein? Em nome da Imóvel Agro, né? Nossa parceira aqui no Obrigado. podcast. A gente agradece demais a Obrigado. disposição. A gente sabe que feira é tão corrido, e vocês liberarem um tempinho para vir aqui compartilhar, ensinar, é muito especial pra gente. Muitíssimo obrigada, viu? Nós que agradecemos. E Obrigado. sigam nossas redes sociais, procurem pelo nosso fertilizante. A gente vai fazer questão de entregar no Brasil inteiro. Vamos ajudar com a questão de frete. A gente quer conhecer cada um de vocês. É isso Muito aí. bem. Recado dado. Agora a gente vai fazer aquela pausa pro cafezinho. Já já eu volto com mais podcast do Iguaçu Valley. Estamos transmitindo para você em 3 plataformas aí. Estamos no YouTube da Imóvel Agro, no YouTube do Iguaçu Valley e também do ASIC Labs. A nossa bandeira aqui como podcast oficial do Show Rural é ficar bem pertinho de você e é levar informação de qualidade. A gente está aprendendo muito sobre inovação, então agora você não pode dizer que não sabe o que isso significa. Muito pelo contrário, você está vendo todas as vertentes em que a inovação se aplica. Já já eu volto direto aqui do Show Rural Digital 2024.